e segundo o Capelães, tem que botar todo mundo todos os jogos. Aí, agora, no Flamengo, perder o Pedro é perder, na minha opinião, 40% do time. Nossa. Né? O Flamengo criou oportunidade para ser uns 4-0. É verdade. Criou mesmo. Pelo menos uns 4-0. Amassou. E 1-0 ia ficar muito pouco. Ia ficar curto. O 2, ajuda um pouquinho. Dedê. 2-0 Botafogo. Rona. 1-0 Botafogo. 2-1 para o Botafogo. Torcida do Flamengo bate recorde de público no Maracanã, faz festa maravilhosa, mas o Flamengo perde muitas chances de gol e vai com a vantagem para o segundo jogo de perder por apenas um gol de diferença. Mesmo assim, a Renata Fã e o seu show vão exaltar a vitória do Mengão. E claro, no final do vídeo tem os palpites para esse jogo entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E já vou adiantando para vocês, a turma aí do Jogo Aberto não deram o Flamengo como favorito, hein? Então não perca o vídeo, assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Com música e tudo, vamos falar de Flamengo, Dedê. Bom, eu esperava até uma goleada, ainda mais depois que o Peñarol fez 4-0 pra cima do The Strongest, outra equipe boliviana. Mas o Bolívar é um time já mais arrumadinho, não é só altitude. 2-0 pro Flamengo, demorou pra sair o segundo gol do Léo Pereira. E a gente vai contar essa história que será completada semana que vem na altitude. Vai ter mais um adversário, né? Uma noite de casa cheia para coroar o recorde de 17 vitórias consecutivas como mandante na Libertadores. Mais de 60 mil pagantes. Maior público do futebol brasileiro na temporada 2024. Motivação a mais para um Flamengo que, desde os primeiros minutos de jogo, se propôs a construir uma vantagem. A gente buscou, desde o início da partida, ampliar a nossa vantagem, buscar o gol. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá na altitude. Oportunidades realmente não faltaram. A equipe boliviana só conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez aos 20 minutos. E logo na sequência assistiram à bela troca de passes rubro-negra, que terminou com um passe de Pedro para o gol de Luiz Araújo. A grande preocupação da noite começaria no lance seguinte. Pedro arrancou para tentar ampliar e foi parado por uma lesão na posterior da coxa. Essa foi a primeira de uma sequência de dores de cabeça, incluindo o próprio Gabigol, que entrou na partida para substituir o camisa 9. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa, me ajuda, tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas e não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. Após o gol, o Bolívar respondeu com perigo. Parou no travessão de Rossi. Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu na tentativa de ampliar, mas as chances diminuíram. O melhor lance de ataque foi dos adversários, que mais uma vez bateram na trave. Até que já aos 44 minutos... o herói improvável apareceu. 2-0. Um gol importante, fico feliz. Fazia tempo que eu não fazia um gol, né? Acho que eu deixei o torcedor mal acostumado no começo do ano, mas eu fico feliz sim, por ter ajudado a equipe, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva também. A bola na rede nos minutos finais deu tranquilidade ao torcedor rubro-negro, que vivia momentos de tensão na arquibancada. Com o 2-0, o Flamengo vai para a Bolívia jogar na altitude, podendo perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido.
Importante a vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil aqui, mas, como eu falei antes, importante é o fator casa, né? Como eu falei no vestiário também, a gente tinha que usar isso a favor. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá, nós fizemos 2-0, também tem que valorizar o nosso jogo, a nossa vitória. Entre lesões e desgastes, o Flamengo volta a campo no domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Partida também importante para a sequência da temporada e que antecede a viagem para a Bolívia. A gente não vira a chave em lugar nenhum. A gente continua com a chave. Porque desempenho, ele é emprestado de um jogo para outro, de um treino para outro. Agora vamos falar primeiro das lesões. O Pedro, primeiro que o gol que saiu do Flamengo, gol do Luiz Araújo, que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe, e aí a assistência do Pedro com uma categoria, e o Luiz Araújo abre o placar. Só que depois disso o Pedro estava quase fazendo um gol e acaba se lesionando, sentindo a parte posterior da coxa esquerda, e é dúvida. Já temos o Cebolinha olhando pelo lado do Flamengo, que já está fora. O Vinha também, só volta na próxima temporada. Nossa. O Gabigol entra no lugar do Pedro, se machuca, tanto que o Flamengo termina o jogo com 10 jogadores apenas. Então, o Gerson saiu mancando, é dúvida, não é? Até deu a entrevista aí. E o Tite foi para a coletiva enlouquecido, porque sabe que o peso, o tamanho dos desfalques, isso pode complicar um time que está em todas as frentes, ainda disputando Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. E que momento para acontecer tudo isso, hein, Loirão? Momento decisivo, né, da competição, né, de uma Libertadores que de alguns anos para cá vem sendo aí o desejo dos times brasileiros e não é diferente com o Flamengo. Na lesão do Gabigol, eu falei, nossa, assustador, né? Porque o Pedro já teve ali a lesão muscular, o Gabigol também a mesma lesão. Você citou aí o do Cebolinha, que é tanto o Cebolinha quanto o do Vinha, são lesões graves, né? Que demandam muito mais tempo de recuperação, mas chama muito a atenção, né? Eu acho que é justo, o Tite na coletiva falou muito mais uma vez, acho que é uma unanimidade entre os treinadores em relação ao calendário, porque você não tem tempo, porque esse tipo de lesão, ou você está treinando muito, que não é o caso, por causa da rotina de jogos um atrás do outro, ou você não está conseguindo treinar. E aí o jogador não consegue alcançar, de repente, ali um equilíbrio muscular e acaba tendo esse tipo de lesão. Tite, mais uma vez, vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar um time o melhor possível dentro do campo. Tem clássico no final de semana e tem o jogo na altitude, que é mais um adversário além do Bolívar. Ontem concordamos que seria importante para o Flamengo fazer um placar elástico para não ter nenhum tipo de complicação na altitude. 2-0 fica de bom tamanho? Loirão, é um bom resultado, porque a gente está falando de um Flamengo que tem qualidade para ficar com a bola. Eu sempre falo aqui, você tem a vantagem? Legal. Se você entrar em campo pensando já na vantagem, você acaba sendo surpreendido. Lá vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo do Maracanã. Eles vão sair para o jogo, a finalização à meia distância vai acontecer muitas vezes. Então, o Flamengo, por ter qualidade técnica, vai ter que tentar ter essa bola, ter um pouquinho mais de posse de bola e tirar essa pressão do time adversário. Mas vai ser um jogo muito difícil. Como é que faz para separar a adrenalina e a importância da Libertadores de um clássico na casa do Botafogo? É difícil, Loirão. A primeira vez que eu ouço um treinador falar assim, não tem que virar a chave. O Tite falou ali, né? Porque a gente usa muito isso, né? Agora é uma outra competição, muda a chave e tal, não sei o quê. Eu falei aqui, o Tite vai ter que escolher os melhores jogadores para poder atuar nesse final de semana, porque o Botafogo é um time que vem jogando muito bem, fez frente ao Palmeiras, jogando bem, então o Tite vai ter muita dificuldade. Mas em relação ao desempenho, é tentar colocar em prática ali os melhores jogadores. O Tite mudou o tom nessa coletiva, foi mais enfático, mais forte, inclusive falando sobre o calendário, tudo porque perdeu muitos jogadores, um período pequeno e jogadores essenciais. Não é só porque são reservas ou titulares, mas o Flamengo precisa desses jogadores e está disputando 3 competições. Então, Chico, ele fez uma crítica mais pesada e sabe que a pressão no Flamengo é diferente. Ontem os caras já estavam reclamando. Bom, tem gente reclamando com 2-0, né? E ele fez tudo para ganhar o jogo, mas está perdendo. E é garantido para passar de fase, 2-0? Não, claro que não. Claro que não. E acho até que, assim, bom, o Inter, ano passado, usou uma estratégia muito boa, venceu lá, mas não é comum.
Não é comum os Mas times jogou a vencerem. primeira lá e aí depois Isso. tinha a sua participação em casa. Mas não é comum os times brasileiros terem facilidade na altitude. Ai, Ener! Meu Deus do Aquele céu. Ener Valência que eu quero! Meu Deus do céu, faz assim. Cadê ele? Rapaz. Cadê o Ener? Nossa senhora. Mas assim, o Flamengo é o ônus de você ser competente, de você estar em todas as competições e por isso se justifica também a contratação do Carlinhos, né? Que é quem vai ter que jogar agora, né? Sem Gabigol, sem Pedro, Oi, Cebolinha ontem, hein? machucou, E o tem Vinha clássico também. contra o Botafogo. Pois é, vai ter que jogar no final de semana e provavelmente Mas o semana que Botafogo vem. também perdeu o Júnior Santos e tá se reestruturando, Sim. porque tem dinheiro, chegaram novos atletas. E tá jogando Ai, muita bola. ai, 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 Botafogo ai, tá ai, jogando ai. muita bola, mas aí, segundo pra o esse Capelães, confronto aí, o tem que Botafogo botar tá todo melhor. mundo todos os jogos. Aí, Agora, no Cara, me Flamengo, esquece. perder o Pedro é perder, na minha opinião, 40% do time. Nossa Porque o Pedro tá muito efetivo, tá jogando demais. muita bola. Aí você pode falar de outros atletas, especialmente o Gerson, acho que tá, de novo, numa grandíssima fase. Sim. Mas não é fácil, gente. O Gerson saiu mancando ontem. E o Carolino Pra mim- lá, o Léo Pereira, tá voando, né? Não, o Léo Ayrton Pereira tá Lucas bem. também, Ayrton Tá Lucas, bem. partidaço. Pra Fabrício mim, o Bruno, segundo bem. gol salvou Tá vivendo o Flamengo. bem, né, pai? não, tá levar bem. 1x0 Gostosinho, né, 44 pai? do segundo tempo. Nossa, e esse time do Bolívar, apesar de ter toda essa situação de, na altitude é muito bom, fora, é um time organizado. Não, O Flamengo foi é- organizado, né, É do Maraca? Grupo Cities, Garabinho. Então, o Bolívar é do beleza, Grupo mas foi Cities. organizado. Não é mais mas aquele saco de pancadas isso, que a perfeito. galera E o fala. Pedro, time assim organizado. como o Yuri Alberto, tá machucado, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. O que tem a ver, irmão? Meu Deus do céu, esse cara, Ronaldo, ele... Ronaldo, tira o ponto, tira o ponto. Esse ponto tá te prejudicando. Esse cara, velho. Cara, essa foi... Foi que nem eu, né? O Flamengo criou oportunidade pra ser uns 4x0. É verdade. Criou mesmo. Pelo menos uns 4x0. Amassou. E 1x0 ia ficar muito pouco. Ia ficar curto, O 2, pô, ajuda um pouquinho. O grande 4 a problema 0. é não saber qual será a necessidade para altitude na semana que vem. É. E no meio dessa espera, ter um clássico contra o líder Botafogo, que briga diretamente com o Flamengo para ganhar esse título. E voltamos mesmo. Agora, vamos para o clássico carioca. O líder Botafogo recebe o Flamengo, Capela. O Madre, 0x0. Chico, 2x2. Sgarbi, 1x0 Mengão. Dedê, 2x0 Botafogo. Rona, 1x0 Botafogo. 2-1 para o Botafogo. Rapaziada, vimos aí que por mais que o Flamengo tenha vencido esse jogo contra o Bolívar no Maracanã, batendo um recorde de público, tendo várias oportunidades, chances de gol, vários gols perdidos, podendo ter saído aí com a vantagem de muito mais que 2 gols. Pra mim, no mínimo, era pra ter sido ali uns 4, 5 gols. E já vou dar minha opinião aqui. Isso é culpa do Tite, os jogadores perderem tantos gols assim. Mas vimos aí que a turma do jogo aberto estão colocando o Botafogo como favorito para esse jogo do Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber o seu palpite. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe o seu palpite para esse jogão que vai valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencer, o Botafogo vai assumir a liderança. E lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Internacional, time da Renata Fã. Mas eu quero ver se você é bom de palpite e vai acertar o placar desse jogo. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe seu palpite e também a sua opinião sobre o que você achou dessa vitória do Flamengo em cima do Bolívar pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores, beleza? E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho de notificações, tá bom? E aí, já deixou seu like, se inscreveu no canal e também deixou seu comentário aqui abaixo. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!